Boa tarde. É um enorme prazer estar aqui para dividir com vocês alguns dos resultados da pesquisa que desenvolvi no mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientado pela professora doutora Tânia Conceição Clemente de Souza. Meu nome é Cláudio de Alencar Pádua e sou doutorando nesse mesmo programa. O trabalho que apresento é um recorte de alguns tópicos abordados na minha dissertação. Antes de passarmos à pesquisa, permitam-me apresentar as obras das quais foram recortadas as sequências discursivas que foram analisadas. São duas produções cinematográficas do gênero ficção científica que estão distanciadas no tempo por 35 anos, tanto no roteiro quanto na realização. Uma saga dividida em 2 capítulos com roteiros que se interconectam temática e narrativamente, livremente inspirados no romance de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, em que o autor levanta questões relacionadas ao desenvolvimento técnico-científico e suas consequências sobre a realidade e sobre a ordem estabelecidas, aportando reflexões filosóficas, políticas e sociais e utilizando uma forma inovadora para se pensar e criticar o autoritarismo. O primeiro longa-metragem, de onde retiramos a SD que denominamos Tears in the Rain, foi dirigido pelo britânico Ridley Scott e lançado no Brasil com o nome Blade Runner, o Caçador de Androides, em 1982, logo após a ascensão de Margaret Thatcher ao governo do Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, um momento de instauração do projeto político-ideológico neoliberal. O segundo, de onde retiramos a SD Tears in the Snow, foi dirigido pelo franco-canadense Denis Villeneuve e lançado mundialmente em 2017 com o título Blade Runner 2049. E os trabalhos se iniciaram em 2011, na esteira da erupção da crise econômica mundial de 2008, consequência da desregulamentação desenfreada promovida pelo neoliberalismo. Trabalhar com cinema é trabalhar com um discurso lúdico, nos termos da tipologia proposta por Orlandi, aquele em que a reversibilidade entre interlocutores é total, o que resulta na polissemia aberta. É nessa tensão entre as paráfrases e a polissemia levada ao extremo que se pode identificar a materialidade discursiva e a textualidade do objeto a ser analisado. Acredito, portanto, que esta saga nos possibilite metaforizar o processo de implantação e a consolidação em escala global da ideologia neoliberal, processo em que as corporações transnacionais se articulam e simultaneamente detêm o exercício do poder, da repressão e da conformação ideológica, agindo como superestrutura jurídico-política e ideológica e operando sobre a reprodução transformação das relações de poder, como postulado por Louis Althusser. Nesta apresentação, pretendo mostrar no âmbito da intertextualidade e da interdiscursividade como o não-verbal pode materializar discursivamente o social e o político-ideológico, a partir de uma data posição política e uma conjuntura histórica determinada. Para este fim, sigo os pressupostos teóricos da análise do discurso da escola francesa fundada por Michel Pecheux e as propostas de Tânia Clemente de Souza para análise do não-verbal. Como metodologia, parti da seleção de 2 cenas que representam o clímax em cada um dos filmes citados e retratam o momento em que um replicante morre, ou é aposentado, como se diz eufemicamente. As 2 cenas foram trabalhadas como sequências discursivas da forma como proposta por Courtine, no bojo das quais se operou com recortes que conduziram a análise numa dimensão intertextual, visando a construção de um espaço homogêneo e estável de condições de produção que limita o campo discursível de referência e permite trabalhar a tensão entre paráfrase e polissemia no movimento de efeitos de sentidos. A análise das SD no domínio do não-verbal se utiliza dos conceitos de policromia e de arquitetura do não-verbal elaborados por Souza, que nos permitem compreender a relação complexa entre as imagens ao produzirem diferentes perspectivas instauradas pelo eu, na e pela imagem, favorecendo a percepção dos movimentos no plano do sinestésico e a apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo ideológico.
É pelo viés da policromia que se instituem os operadores discursivos não verbais, levando em consideração elementos como o jogo de cor, luz, sombra, etc., e se direciona e se constrói o olhar através de gestos de interpretação, que recortam as paráfrases visuais que constituem o corpo da imagem e dão lugar aos deslizamentos de sentidos, aos efeitos metafóricos ordenados pela injunção do dizer. Enveredando aqui pelos conceitos elaborados por Souza, começo por destacar alguns dos operadores discursivos não verbais que compõem a policromia das SD. Observa-se, de imediato, a diferença marcante no uso de cores, quentes e intensas, em Tears in the Rain, frias e suaves, em Tears in the Snow, produzindo efeito de apagamento. Ainda no que se refere a luzes e cores, em Tears in the Rain, produz-se estranhamento ao se dar proeminência luminosa ao fundo em detrimento do foco que permanece na penumbra. Esse fundo é composto por letreiros luminosos das grandes corporações para produzir efeito de sentido em que se identificam a onipresença e o domínio das corporações transnacionais. Ainda em Tears in the Rain, o enquadramento das personagens é explorado de forma a produzir realce e engrandecimento do replicante Roy, com a tomada de câmera realizada de baixo para cima, enquanto o Blade Runner Deckard é diminuído e inferiorizado pelo enquadramento de cima para baixo. A perspectiva geométrica que imprime grandeza à imagem de Roy metaforiza também sua grandeza interior, pois ele salva quem o perseguia para matar. Por outro lado, em Tears in the Snow, o então Blade Runner K, um replicante, é enquadrado de forma nivelada a Deckard, agora a personagem que está sendo caçada. Ao nivelá-los na fotografia, nivela-os também o assujeitamento à doutrina e aos princípios do neoliberalismo. Cabe notar que Roy e K representam posições discursivas opostas. O primeiro é aquele que se rebela contra sua condição de escravo e de produto que pode ser descartado, que reforça sua diferença perante os demais, que exprime sua indignação com o processo ideológico em instauração. O segundo é o resultado de um processo consolidado, não reafirma sua individualidade e se submete à estrutura que o consome numa posição de resignação. Ainda com relação ao enquadramento, o uso da verticalidade na primeira cena traduz o dinamismo do processo vertiginoso e inexorável de instalação da nova ideologia, enquanto na segunda, o uso da horizontalidade denota a estabilização dos processos e a consolidação da doutrina. O último operador discursivo que gostaria de destacar são as imagens que remetem à iconografia cristã. O sangue que corre pelo rosto de ambos os replicantes, como na imagem de Cristo coroado por espinhos, a pomba branca na mão de Roy, a letra T do luminoso que se destaca por detrás de Roy como se estivesse crucificado, além da mão de Roy transpassada por um grande prego. Em Tears in the Snow, vemos apenas K fitando a própria mão, onde não há prego, ainda que esteja lá significando. Em imagens que materializam discursivamente a atuação dos aparelhos ideológicos de Estado. Para concluir, gostaria de ressaltar que as lágrimas de Roy, encobertas pela chuva, também são apagadas em Tears in the Snow, mas da mesma forma que o prego, também estão lá significando pela música de fundo, a música do compositor Vangelis, utilizada em ambas as cenas. Para concluir, gostaria de agradecer a todos que assistiram a esta apresentação e em especial ao 10º SEAD por me proporcionar a oportunidade de apresentar meu trabalho. Deixo também meus contatos caso alguém se interesse em contribuir com esta pesquisa ou deseje alguma informação suplementar.